Nosso evangelho de hoje é Lucas 4, de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. O grande desafio para quem se familiariza com alguém é conseguir depois enxergar nele o mistério de Deus. Esse é o grande risco de se tornar comum, misturar-se com o outro, ser um com o outro de tal modo que não se possa ver outra coisa senão um igual. Jesus Cristo assumiu-nos, misturou-se conosco, familiarizou-se com a humanidade, participou de nossas limitações, solidarizou-se conosco em tudo, menos no pecado, que não é humano. Pecar é dizer não a Deus e a sua obra, especialmente ao ser humano. Esse grau de familiaridade aumentou ainda mais com seus consanguíneos e concidadãos. Esses certamente tinham dificuldade em ver em Jesus o mistério de Deus. Daí a necessidade que tinham de milagres, de coisas extraordinárias, mirabolantes, coisas que na verdade deturpam a fé. Ninguém deve crer à força de milagres e espetáculos. Os milagres são sinais e não razão de ser da fé. Então, 2 coisas nesse texto indicam a rejeição a Jesus: o fato da encarnação e a busca por milagres. Quanto à encarnação, apenas viu em Jesus um simples homem capaz de salvar a própria família, sem posição social digna, identificado simplesmente como o filho de José. Para isso, usavam a expressão: médico, cura-te a ti mesmo. Quanto à busca de milagres, era uma forma idolátrica daquele povo que levaria Jesus a se colocar como ídolo, traidor de sua verdadeira condição de obediência à vontade do Pai. Em tal situação, tem-se início a perseguição a Jesus e, ao mesmo tempo, uma sinalização de sua paixão. Faltou naquele povo a busca pela verdade, a vitória sobre a lógica do mundo e o reconhecimento da presença de Deus. O texto nos convida a enxergar que ali reside a necessidade de sermos amigos de Deus, mas sem esquecer que Ele é o totalmente outro, o absoluto, o Senhor de todas as coisas, nosso Criador e Pai, Redentor e Santificador, razão de ser absoluta da nossa existência. Por mais íntimos que sejamos do Senhor, mais envolvidos nos seus mistérios estaremos. Por mais conhecimento que tenhamos dele, mais torna-se maior a necessidade de conhecê-lo. Por mais que tenhamos penetrado no seu amor, mais e mais se abisma a necessidade de amá-lo e de ser amados. O caráter de mistério sempre existirá, pois Deus nos ultrapassa absolutamente. Os projetos de Deus não se realizam de acordo com a nossa vontade, mas segundo os seus desígnios. A lógica de Deus é outra, e Lucas mostra isso com o exemplo da atuação de Elias e Eliseu a favor de pagãos necessitados da misericórdia do Senhor. Eles correram atrás, procuraram e encontraram dentro de Israel, com os profetas de Israel, enquanto ao próprio povo de Deus não foi concedido nada. Deus não está circunscrito a um território, preso a uma pessoa, alguma pessoa ou povo. Rejeitando Jesus, aquele povo está desprezando o seu libertador e, ao mesmo tempo, abrindo a porta da salvação para os pagãos, que reconhecerão a Deus por meio dos seus profetas.
A reação contra Jesus lembra a reação contra os profetas no Antigo Testamento e indica não uma verdadeira fé, mas a crença num ídolo construído segundo os parâmetros da forma pecaminosa e dominadora do homem, que ainda não conseguiu dobrar-se ao Deus verdadeiro. Por isso, ficam furiosos ao escutar a verdade proferida por Jesus. Enquanto o profeta fala em nome de Deus, e por isso mesmo não pode mudar o seu discurso, o povo quer outra coisa, segue outra linguagem muitas vezes e se deixa conduzir por uma lógica mundana. Muitos estão tão apegados a si mesmos e ao mundo que não conseguem mais enxergar o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus para a salvação de todos, mas não está sendo bem recebido pelos seus familiares. Desde o seu nascimento, já não foi bem recebido pela humanidade, depois pelos familiares e ainda mais pela religião e pela sociedade. Querem matá-lo. Por essa situação passará todo aquele que se colocar à disposição da vontade de Deus e, como Jesus, enfrentarão todos aqueles que os querem matar e seguirão o caminho querido por Deus. Quando vamos ter coragem de renunciar a nós mesmos? Quando vamos ser capazes de, mesmo sofrendo, abraçar a verdade ensinada por Jesus? Até quando continuaremos lutando por uma vida segundo a forma desumana do mundo, lançando por terra o dom de Deus? Até quando deixaremos os profetas falando aos ventos? Até quando? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.